Bem-vindos ao DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. No episódio de hoje, recebemos uma referência quando o assunto é mentalidade para atletas. É um mentor responsável por momentos históricos no esporte. O retorno da Anitta Pravati às competições em 2020, a primeira classificação do time brasileiro para o CrossFit Games e os pódios recentes de Fábio Dequique no TCB e Henrique Moreira na elite masculina do TCB 24 também. Especialista em coaching, PNL e inteligência emocional, ele dedica sua vida a ajudar atletas a transformarem suas mentes em ferramentas para conquistar objetivos, promovendo evolução e felicidade. Esposo da Marcela e atleta nas horas vagas, temos a honra de conversar com ele, Daniel Moser. Muito bom, muito bom. Como é que fala depois de uma apresentação dessa aí? Me colocou no lugar de responsabilidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, honrado, inclusive, pelo convite. Agradeço os responsáveis, os envolvidos. Obrigado de verdade, de coração. Eu estava em casa, né, me arrumando para vir para cá. E eu acredito muito que a vida ela tem uma fotografia final em várias áreas da nossa vida, né? E que essa fotografia final ela é transformada num puzzle, num quebra-cabeça. E tá aqui hoje no DeckCast é uma pecinha do meu quebra-cabeça que eu imaginei há talvez 6, 7, 8, 10 anos atrás. Eu fico muito feliz de ser apresentado da forma como fui apresentado por você. Obrigado pelo carinho. Cara, É uma honra. esse aqui é você, tá? Bastante dos convidados aqui escuta a gente falando deles e fala, opa, eu sou tudo isso mesmo, né? E é isso, cara, porque eu tava ouvindo, né, você falar e eu falei, cara, é isso. Tipo, você me levou lá na minha casa, eu me arrumando, lembrando, cara, hoje é uma pecinha do meu quebra-cabeça e tal, que eu visualizei talvez há 5, sei lá, 10 Que anos acaba sendo atrás. ferramenta também. Eu conheço um pouquinho da sua área, tá? Tô aqui pra Sim, aprender bastante hoje, mas sim, alguma e eu coisa quero eu conheço. aprender contigo também, que eu sei que você andou estudando, né? E o Cadu hoje como co-host aqui, representando, Gui um pouquinho ausente, cuidando de outras coisas, e o Cadu veio, também conhece do assunto, tá? Eu percebi, a gente Cara, que tava é batendo um autoridade, papo viu? aqui, eu cheguei, sei lá, meia hora mais cedo, a gente tava batendo um papo interessantíssimo. Meu maior mentor pra disciplina, alta performance é Top. meu irmão, cara. Eu tenho essa honra. Que massa, cara. Vocês são irmãos? Somos irmãos. Que maneiro, Você cara. não sabia? Que legal, pô. Que legal. Show, vai Tem ser tudo bem a ver. legal. Agora que você falou, agora as peças começam a se encaixar, né? Que massa, legal demais, legal. Quem é mais velho? Vamos. Sou eu. Acabou com você já. Vamos. Sou 10 cara, anos mais velho que ele. essa pergunta me atrapalha. E pior que eu tô ouvindo, eu rodei sem ordem, irmão. Essa pergunta não é a primeira nem a Muito última, bom. acho que eu vou ouvir essa. Mas faz essa pergunta comigo e com meu irmão também, só que a gente tem 2 anos e meio só de Tá diferença. bom, né? próximo. Nós temos 5, Acaba, 6 anos acaba de que ninguém diferença. se ofende, né? Bom, como host aqui, com o co-host do meu lado, eu vou ter que trabalhar um pouco mais, então vou agradecer aos patrocinadores. Top. Brave, nossa marca aí de equipamento, parceira do Deck, veste nosso box. All Brave, a turma mandou um presente pra você. Opa! Eu gosto Presente. disso, tá? Eu gosto disso. Espero que você goste. Com É de licença. altíssima qualidade. Eu tenho certeza Roupa leve, casual, dá disso. pra Que massa, cara. treino, sair. Mas Alto caprichado. relevo, é diferente, Gostei. diferente. O Neto não ganhou uma dessa, né? O Neto ganhou uma outra. Neto. Linda blusa, cara. Linda blusa. Ó, Legal. Amei. sim, Amei. coleção nova, lançada recente. Eu não sei exatamente o dia que vai sair esse podcast, mas os caras lançaram agora, essa semana, início de 25. Esse é o primeiro podcast do ano que a gente tá gravando. Uma honra ter o Daniel aqui. Vai aparecer o cupom em algum lugar da sua tela. Aproveita. Condições diferenciadas pra você que pega o cupom aqui do DeckCast. E vou te falar, eu treino com o Brave, eu treino lá com a Anitta e com o Neto. Que material. Olha lá. Que Olha que material legal. de treino. Absurdo, absurdo. Já experimentei um monte de material aí. Eu gosto do material da Brave. A gente tá feliz bacana. lá. Pô, agora liguei os pontos também. Você tá em Jundiaí, você tá treinando com eles. Exato. E eles são Sensacional. grandes responsáveis aí, junto com uma direção divina, assim, eles são muito responsáveis pela minha ida pra Jundiaí. Muito bom. Neto Porque e Anitta. você veio de Portugal direto pra Jundiaí? Não, eu morei no Rio um Sim. tempo e fiz a conexão com a Anitta lá em 2019, 2020, a gente se conheceu, Anitta e Neto, e desde então eu venho muito para Jundiaí, para fazer acompanhamento de perto com eles da preparação para o Games, quarta de final, semifinal e de vários atletas que a gente compartilha o trabalho junto. E, pô, sei lá, isso nasceu no meu coração em 2023, por aí. Eu falei, cara, um dia eu vou morar nesse lugar com vocês, um dia eu vou ficar aqui pra gente fazer mais coisas juntos, contribuir melhor com essa galera.
E aí, ano passado eu vim. A gente falou sobre isso ontem, né, Cadu? Ambiente, né? A gente vai falar de ambiente aqui. Fala um pouco então pro pessoal quem é Daniel Moser. Bom, depois disso tudo aí... Acho que nem precisa, mas conta um pouco da sua história. Mas eu acredito que o Dani Moser, ele vem antes de tudo isso, né? Eu me identifico como um cara apaixonado por pessoas, antes de qualquer coisa. Amante também da alta performance. E hoje eu tenho muita clareza, assim, de que talvez eu seja um líder de um movimento que está no movimento. Então eu não me vejo como expert do lado de lá da mesa, ensinando, né, apontando as direções. Eu me vejo como um guia, de pegar a mão de alguém e levar numa determinada direção. E qual que é essa direção? Fazer somente funcionar a seu favor. Eu acredito que a gente pode ser muito melhor do que a gente está sendo até aqui. E eu me vejo nessa jornada também. E por isso, esse talvez seja quem eu sou. Um guia na direção de uma mentalidade melhor. Tenho clareza, assim, que eu fui chamado para isso, sabe? De transformar a vida das pessoas, ajudar elas a terem uma nova mentalidade e com essa nova mentalidade conseguir construir resultados que sejam significativos para elas, dentro daquilo que para cada um é importante, né? Para você, eu sei que é correr, você é atleta de Hyrox, mas cada um tem a sua importância, aquilo que é sucesso para si, né? E eu acredito que isso meio que me constrói quem eu sou. E a visão do esporte, onde que entra nisso daí? Eu fui atleta profissional de futebol a vida inteira. Eu sou filho de um atleta profissional de futebol. Tem uma galera pesada aí que fala que o meu pai foi um dos melhores que eles viram jogar, né? O Ronaldo Fenômeno você conhece. O Romário você também conhece. E já te falaram isso. E eles falam isso do meu pai. Um dos caras que mais dificultou. Uma vez o Romário deu uma entrevista. Um abraço, Romário, se você estiver assistindo isso por acaso. Eu sei que você estava no Charla Cast, que é um outro podcast, que meu pai também já foi, esses dias agora. E o Romário, numa entrevista, o cara pergunta assim: quais foram os zagueiros que mais dificultaram os seus 1000 gols? E um desses zagueiros ele fala meu pai, Moser. Então eu só replico aquilo que o Romário falou, né? E você jogava na mesma posição que seu pai? Eu joguei como zagueiro, joguei como lateral também, alguns jogos, mas a minha posição de origem era zagueiro e volante, principalmente. Lá em Portugal, eu cresci em Portugal. Eles têm uma cultura de ensinar o jovem atleta mais de uma posição. Então eles te obrigam meio que a fazer mais do que uma posição. Para você aprender o jogo de fato, né? Então eu cresci em Portugal, jogando bola, desde 6 anos de idade já estava numa escolinha, com 8 anos comecei a competir, e dos 8 aos 18 foi subindo de categoria de base em categoria de base, vivendo aquilo que o esporte proporciona, né? Aquela montanha-russa que o esporte proporciona. Você pode ser titular, e eu fui. Você pode ser reserva, e eu fui. Você pode ser capitão do time, e eu fui. Você pode não ser relacionado para o jogo, e eu não fui. Você pode ganhar títulos, e eu ganhei. Você pode perder títulos no último jogo, e eu perdi. Você pode lesionar, e eu lesionei. Sério. Então, a montanha-russa que o esporte proporciona, eu vivi isso na pele. E eu amava o que envolvia o futebol, essa parte mental de ser disciplinado. Eu tinha um grande exemplo dentro de casa. Tinha um professor particular, né, o meu pai, para muitos considerado um dos melhores que a posição já teve. Meu pai era zagueiro. Então, assistir um jogo de futebol com meu pai nunca era só assistir um jogo de futebol, era uma aula, né? Ele ficava, filho, isso aqui não pode acontecer, o lateral tem que fechar aqui, o zagueiro não pode dar esse mole aqui e tal. E onde é que veio o grande ponto de conexão entre eu e o esporte? Vem eu perceber essas aulas do meu pai e eu falar assim, pô, isso aqui vai servir pro Cadu. Eu chegava no vestiário e compartilhava com o Cadu. Eu falei, cara, isso é muito massa. Isso é mais massa do que jogar bola. Sim. Eu gostava de jogar futebol, né? Tipo, aprendi a gostar de jogar futebol. Eu era um bom atleta, tecnicamente falando. Eu tinha bons índices físicos, assim. Eu sempre fui top 3 dos mais rápidos do clube. Eu tinha uma excelente impulsão. Eu era um cara muito dedicado. Porque eu vi isso dentro de casa também, né? Meu pai, poxa, não ia pra noitada. Meu pai tinha uma vida muito regrada, né? Era casado, tinha 3 filhos, enfim. Eu tinha uma grande referência. E aí, com o passar dos anos, eu sempre tinha aquele pano de fundo, né? Eu quero ser igual ao meu pai. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. E essa é uma história engraçada que a gente estava falando aqui no pré. Quando os adultos, né, perguntavam para mim e pro meu irmão
quem você quer ser quando for grande? Meu irmão passava as referências dele, né? Eu quero ser o Ronaldinho Gaúcho, quero ser o Rui Costa, que era um grande ídolo da seleção portuguesa na altura. E eu sempre falei, eu quero ser igual ao meu pai. E a criança não sabe muito bem o que o pai é, né? Tipo, pô, sei lá, 8 anos de idade, 10 anos de idade, você tá falando que você quer ser igual ao seu pai com base no quê? Você não sabe que seu pai, pô, foi um dos melhores zagueiros de um dos clubes que tem a maior torcida, que é o Flamengo. Você não sabe disso, você sabe zero sobre a profissão do seu pai, né? E a referência que eu tinha, e o grande motivo de eu falar isso, eu quero ser igual ao meu pai, anos e anos e anos depois, já como adulto, foi que eu entendi essa virada de chave. Eu falei, cara, por que eu falava que eu quero ser igual ao meu pai? Por que eu falava isso e eu tinha tanta essa certeza que eu queria ser igual ao meu pai? Porque depois eu me tornei jogador profissional de futebol e esse negócio de ser igual ao meu pai não era ainda aquilo ali. Vocês estão curiosos. Não era o futebol. Não era o futebol, exatamente. Eu falei, cara, aí comecei a me investigar e quero mandar um beijo especial pro Ale Luffy, que é o meu mentor, tá comigo desde 2015. Eu caminho debaixo dele, eu aprendo muito com ele. E numa sessão com o Ale, ele me fez a pergunta, cara, o que te tira da cama? E a gente começou a investigar por aí, e eu falei, tá. Então, o fato de eu querer ser igual ao meu pai era pela forma como eu vi o pai tratar as pessoas. Então, as pessoas interrompiam a gente no shopping, por exemplo, e meu pai abraçava as pessoas saindo de perto do meu pai sorrindo. Então, a maneira como meu pai melhorava, na minha visão de criança, a vida das pessoas, era aquilo que eu queria pra mim. E por isso que eu falava, eu quero ser igual ao meu pai. A gente entrava no restaurante, as pessoas vinham se aproximar, pedir uma foto, um autógrafo. Meu pai brincava com as pessoas, brincava com a criança e tal. E as pessoas saíam de lá sorridentes. E eu falava, cara, eu quero ser igual ao meu pai. O Moser, tô até curioso, depois dessa explicação toda, é nítido o amor pelo seu pai e o quão grande ele foi e é. Total. Né? Agora eu tenho uma dúvida aqui para você. Acredito que ele também jogou em Portugal, fez carreira lá. Sim. Quando você começou a jogar, é inevitável o nível de comparação. Total. Primeiro, você com certeza não era o Daniel Moser, você era o filho do Moser. Sempre. Sempre. Isso é um fato. A gente também na família passou muito por isso. Uhum. E como que era a pressão em cima de você num primeiro jogo, ou mesmo durante ali o início do campeonato? Putz, não estão vendo aqui o Dani Moser, estão vendo o filho do Moser. Uhum. Como que você lidou com isso? Eu sempre lidei muito bem com isso, porque de alguma forma eu fui preparado para isso dentro de casa, né? Meu pai tinha essas conversas comigo, filho, ó, o pessoal vai olhar um pouco mais para você, por conta da carreira do papai e tudo mais, mas faz aquilo que você quiser fazer. Faz aquilo que fizer sentido para você. Você aprende aqui com o papai em casa e tal, faz o seu melhor. O meu pai sempre me deixou muito leve. Então, por mais que essa pressão do lado de fora viesse, eu em casa tinha uma segurança absoluta de que, cara, eu tô aqui pra jogar minha bola, sabe? Tô aqui pra fazer aquilo que eu gosto de fazer. Tô aqui pra usar minha perna esquerda como eu uso a direita, como meu pai me ensina em casa, sabe? Então eu tinha uma segurança e um suporte dentro de casa. Minha mãe, assim, pô, o que ela fez na minha cabeça, tipo, filho, vai ser feliz, as pessoas vão falar, mas vai jogar tua bola, vai fazer aquilo que você gosta de fazer. Não precisa ser zagueiro, vai ser volante, vai ser lateral, vai ser o que você quiser. Eu tenho um irmão mais novo também, de 18 anos, que ele joga bola. E a posição de origem dele foi o quê? Chuta. Posição o quê? A posição de origem dele foi o quê? Zagueiro. Zagueiro, lógico, né? E agora o moleque tá sendo testado como atacante, faz gol todo jogo. E ele ainda joga hoje? Joga, tá e em o Portugal. outro também joga ou não? O mais velho não. Não. E aí o garoto tá sendo testado como atacante e tá curtindo. E eu hoje tô fazendo um pouco esse papel que meu pai fez comigo lá atrás. Mano, vai pra cima. Vai pra cima. Tu gosta, tu é curioso com essa posição, tu sempre foi curioso, sempre gostou de jogar pelada na frente e tal. Vai pra cima, vai ser feliz. Estuda a tua posição, seja o melhor que você puder ser nela. Esquece essa comparação, o filho do Moser é atacante e tal. Então, pra mim, foi legal viver foi leve, digamos assim, viver esse processo de comparação, apesar de ter um peso das pessoas em volta. Elas nunca olhavam pra mim como o Dani Moser, elas sempre olhavam pra mim como o filho do cara, né, filho do Moser. Tive algumas dificuldades com isso, mas eu sempre me senti muito leve. E só fazendo a conexão com aquilo que eu estava contando antes, eu sempre quis ser igual ao meu pai. Nunca pelo futebol, porque eu não sabia o que meu pai representava pro futebol, mas muito por aquilo que eu via meu pai fazer na vida das pessoas. Ele ajudava muita gente. E eu falei, cara, um dia eu vou ser igual ao meu pai, e o desejo do meu coração era isso, de ajudar pessoas. Fui entender isso como adulto.
E aí, trabalhando com o Alê, a gente chegou num ponto assim da sessão que eu falei, cara, é isso, eu quero fazer aquilo que você tá fazendo pra mim e pro mundo. Eu quero colocar o sorriso no rosto das pessoas que meu pai colocava no shopping, sei lá, no restaurante quando interrompiam a nossa janta e tal. Eu quero ajudar as pessoas a serem melhores, a ficarem um pouco mais felizes. E aí eu acho que eu encontrei um caminho interessante pra conseguir concretizar esse desejo no meu coração. Uma pergunta que quando a gente escuta a história do convidado aqui, ela sempre passa na minha cabeça. Em cima de um livro que eu li do Flávio Augusto, lá, Ponto de Inflexão. Inflexão. Qual que foi pra virada de, né, transição de carreira, no seu caso, de atleta, pra virar um treinador mental? Foi a chegada do Alê na minha vida, do Alexandre Luff, que é o meu mentor. Quando eu tinha 25 anos, jogava bola, tava no América, do Rio. Eu tinha acabado de estourar o meu joelho, uma lesão de cruzado, uma lesão importante para o atleta. E eu falei assim, cara, eu não me autorizo a sair do futebol dizendo que o meu joelho me impediu de continuar jogando. Eu não queria, assim, eu não queria dar essa desculpa para mim mesmo, eu queria superar a lesão e depois eu queria encerrar. Mas eu queria primeiro superar a lesão. E nisso eu já estava caminhando com o Alê. Aí eu falei, Alê, eu quero voltar de lesão, eu quero que você me ajude nessa jornada de autoconhecimento. Eu quero me entender melhor como pessoa, eu quero entender o que eu dou conta de fazer mais e melhor, quais são os meus dons, meus talentos. Eu quero me entender como pessoa, autoconhecimento em primeiro lugar. Eu quero superar essa lesão e depois eu quero ser pro mundo aquilo que você está sendo para mim. E a grande virada de chave foi essa sessão que eu acabei de falar, que eu entendi qual que era o meu ponto de conexão com o esporte. Que ele me perguntou, o que te tira da cama? E aí, nisso de o que te tira da cama, eu comecei a investigar e tal. E aí eu me lembrei de dias onde eu tava indo pra minha cozinha fazer o meu ovinho com tapioca e eu ficava lembrando dos meus amigos do vestiário. Como é que eu ia conseguir ajudar eles naquele dia. Então, eu tive uma conversa com meu pai, a gente assistiu um jogo, pô, isso aqui vai servir pra fulano. Eu falei, cara, isso aqui é mais massa do que jogar bola. Ou seja, fazer aquele discurso no vestiário antes do jogo, meu irmão, final Flamengo e Vasco, inflamar a galera e, tipo, colocar o nível de energia lá no alto, isso pra mim era mais massa do que jogar bola. E esse foi o ponto de virada, quando eu entendi que era isso que eu gostava de fato. Esse era o meu ponto de conexão com o esporte, a minha paixão por ajudar as pessoas a serem melhores. E aí isso fez com que tudo fizesse sentido. Eu falei, ok, então só me mostra a direção que eu vou. Falei pro meu mentor, me mostra a direção que eu vou. E ele foi me apontando as referências do mercado, eu fui começando a entender, estudar e dali eu só acelerei. Isso tudo, esse nível de maturidade com 25 anos. Você já estava traçado o que você queria. Sim. E aí você voltou, conseguiu voltar da lesão. Voltei da lesão, quando eu falei, tô bem, beleza, agora eu posso encerrar. Foi assim. Voltei, ou seja, tipo... Cheguei onde eu queria, cumprir o pré aqui. Exatamente, então... E foi sem ré, sem plano B? Sem ré, sem ré. Agora me tira uma dúvida. Foguete não tem ré, não é isso? Como você começou? Como um mentor numa transição de carreira, onde era um atleta? Boa pergunta. Não tinha know-how, ou mesmo alguma pessoa. Como foi o início? Como você criou um... Eu faço aqui uma menção ao meu irmão Gabriel. Tenho um irmão mais velho. O meu irmão Gabriel, ele sempre foi um cara muito desbravador. E eu me inspiro muito nessa forma de agir na vida dele. Ele sempre foi um cara que experimentou as paradas. Ele ia, eu gosto disso e tal, e vai. Sempre foi um cara que abria muitas frentes e ia, sabe? E uma das frentes que ele abriu foi, chuta, o CrossFit. Começou a fazer CrossFit. Ele jogava bola a vida inteira, né? Depois caminhou um pouco para essa parte de musculação, fazia academia. Ele sempre foi um cara muito mais forte do que eu. E eu olhava pra ele e falava assim, cara, o que o Gabriel tá fazendo agora? Agora tá fazendo CrossFit. Eu falei, pô, beleza. Eu jogava bola ainda. Eu falei assim, vou lá ver que troço é esse. O Gabriel falou que é maneiro. Ok, vamos lá ver, vamos lá conhecer. E aí eu caí na Vitória CrossFit do Rio de Janeiro. Com o Beto. Pô, baita referência, hein? Top. Foram pro Games esse ano. Né? Eu sou um cara muito abençoado nas minhas relações, isso eu tenho que falar. Acho que é o boxe que mais põe atleta no TCB. É o boxe hoje de maior relevância internacional, né? A Vitória CrossFit. Acho que sim. Sim, né? E a nível de planilha, o Alberto Neto, né? Alberto Neto. Então lá no Rio, o Beto foi eu cheguei de cara assim na Vitória CrossFit.
O Beto, porra, o cara, não tem palavras pra descrever o Beto, é um cara gente boníssima, super educado, inteligentíssimo, estudado pra caramba na área do CrossFit. Tanto é que os resultados falam por si. Então eu cheguei na Vitória pra conhecer um pouco do que era esse negócio de CrossFit, fui na competição interna da Vitória, vi aqueles malucos competindo, se pendurando nos negócios, meu irmão. Falei, cara, que loucura, mas isso é irado, eu acho isso massa. Vou experimentar. Aí na semana seguinte, pós-competição interna do boxe, estava eu lá na Vitória fazendo CrossFit para meio que potencializar a minha volta. Lembra que eu lesionei? Aí eu tava querendo potencializar a minha volta, ganhar cardio mais rápido, aumentar meus níveis de força. Eu fiquei com uma deficiência na posterior esquerda, eu precisava melhorar isso de alguma forma, então fui lá buscar. O Beto me ajudou muito nisso. E o Gabri, meu irmão, me apresentou a Natália Mencari, Filemon Souza e a Tati Freitas, que na altura eram atletas de destaque absoluto no Brasil, na altura e até hoje, né? A Tati hoje não compete mais, mas o Filé foi pro Games agora junto com a Natália Mencari, em time, né? Então, e o Filé era um cara muito pra frente assim também, umas ideias meio, meu irmão, eu adoro estudar, eu adoro consumir conteúdo e tal, vamos trabalhar poxa, eu falei, vamos, eu tô estudando sobre isso, isso e isso, vamos fazer um processo voltado para o TCB de 2019. E aí a gente fez um processo muito massa. Foi o ano de top 10 do Filé, do Filemon, e a Natália Mencari foi campeã. Oh. Quando eu olhei esse negócio, eu falei, pô, eu quero isso aí, cara, pra sempre, sabe? Eu quero ter os melhores atletas dessa modalidade, eu quero ser uma pessoa importante para essas pessoas que estão lá dentro se arrebentando, que vocês se arrebentam, né? Os atletas se arrebentam. Eu falei, eu quero ser importante para eles, eu quero que eles entrem seguros de si. E eu falei, se tem um esporte que precisa de um treinador mental, é o CrossFit, né? O cara tem que aguentar dor. exatamente, cara. E na altura, nessa mesma época, tá? Que eu comecei a trabalhar com o Filemon, comecei a trabalhar com a Natália Mencari, a gente foi pro TCB, a Natália ganhou o TCB, pra mim foi uma experiência incrível, pô, me melhorou muito como pessoa, me melhorou muito como profissional. No ano seguinte teve o Regionais, né? Que sempre tem o Regionais. E eu lembro do Júnior Carvalho, que na altura era treinador Do Bauru, né? do Anderon. De Bauru. O Júnior empoleirado assim, eu me lembro dessa imagem, se eu fechar o olho eu vejo essa imagem. Eu tava aqui, o Júnior tava 2 cadeiras na frente, no alambrado, né, assim, na grade mesmo, ele gritando pro Anderon, tipo, comandos técnicos, e eu olhava pra aquilo e falava assim, cara, eu quero isso pra minha vida, mano. Eu quero isso pra minha vida. E aí o Anderon executava os negócios e tal. O Anderon era um cavalo, né, sempre foi. Um abraço pro Anderon também, gente boa, um querido. E eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu vou ser um cara importante na vida dessas pessoas para que elas consigam entregar o que elas sabem que podem entregar, porque às vezes o que bloqueia é de fato a mentalidade do cara, né? O cara fica nervoso, se sente inseguro e acaba não reproduzindo aquilo que ele se preparou meses, anos, às vezes, para entregar. E talvez essa foi a virada de chave. Esse bolo todo foi minha virada de chave. E foi aquilo que você falou, sem ré. Engatei a primeira. E hoje você nichou nos atletas de CrossFit. Ou Trabalho atletas no modo muito. geral. Trabalho de modo geral. No Mas eu trabalho muito com atleta de CrossFit. 70% da minha base são atletas de CrossFit. Até porque eu faço CrossFit também. Eu trabalho bastante com atleta de futebol também. Já atendi outras modalidades, como jiu-jitsu, esporte de combate, assim. Gosto pra caramba. Teve um caso curioso. A oportunidade de trabalhar com um cara que fazia hipismo, competia em Portugal. Ó, diferente, hein? Muito, muito diferente. Foi um grande desafio pra mim. As coisas mudam com um segundo ali, né? Com menos de um segundo. Se ele dá o comando antes no cavalo, o cavalo derruba a última barra, né? E aí você perde pontos e é eliminado. Foi legal. Mas assim, eu acho que todo mundo possui uma mente, né? Um cérebro funcionando, né? Mente é o cérebro em funcionamento. Todo mundo tem esse negócio na cabeça. E não importa qual seja o esporte, você vai precisar que ela esteja do teu lado. E como que funciona? Explica um pouco para mim qual que seria a diferença de um mentor para um coach. E como que é esse processo? Ok. Esse processo vocês têm uma prova-alvo e tem um trabalho contínuo? Coach na minha profissão, né? Não o coach de CrossFit, Sim, mas sim, exato. a metodologia do coaching, ela
não necessariamente eu preciso ter sido campeão de CrossFit para te conduzir a ser campeão de CrossFit. Eu nunca fui campeão de CrossFit, o Henrique foi agora campeão em 2024. Eu nunca fui campeão de TCB e o Fábio daqui foi campeão agora nessa última edição. Porra, eu nunca fui campeão e a Anitta foi 5 vezes campeã brasileira. Né? Apesar de eu não ter muita contribuição antes nos TCBs dela, mas, enfim. Então, o processo de coaching é o entregar de ferramentas para que a pessoa tenha a capacidade de se gerir na busca de um objetivo, ok? Resgatar dela os recursos que ela tem, o melhor que ela tem e trazer isso para fora em busca de um objetivo. A mentoria, o trabalho de um mentor, já é um trabalho de quem está na estrada junto. Então, assim, eu sou atleta, eu faço CrossFit. E eu vivo as coisas mais horríveis que vocês vivem também. Porque o meu treinador é o Neto, inclusive. É o Alberto Neto. Então eu passo na pele aquilo que vocês vivem. E eu tenho a chance de aplicar em mim primeiro as minhas estratégias, as ferramentas que eu ensino, para depois validar isso e ensinar para os caras. Inclusive, eu tenho um programa que chama Alinhadamente, que é um programa de 8 semanas de acompanhamento. Nesse programa, todas as ferramentas foram validadas pelos meus principais clientes. Anitta Pravati, Fábio daqui e Suzana Eto, na altura. Pô, não precisa falar nada sobre essas pessoas, né? Então eu peguei 3 coisas principais para colocar nesse programa. A minha bagagem como atleta, minha experiência de vida. Segundo, a minha parte técnica mesmo, meu conhecimento técnico que eu fui buscar no mercado. E terceiro, a voz dos meus atletas. Pô, Moser, isso aqui é massa, isso aqui funciona, isso aqui nem tanto, isso aqui é incrível. E aí eu juntei tudo no Alinhadamente. Então, o Alinhadamente ele vai ter coaching, ele vai ter mentoria, ele vai ter programação neurolinguística, ele vai ter hipnoterapia, ele vai ter meditação. Conseguiu encontrar uma metodologia que faça sentido exatamente. pro atleta. Isso, eu construí isso com base naquilo que me transformou, e eu sendo atleta também, eu falei, cara, isso funciona para o atleta, deixa eu entregar isso para mais gente. E aí juntei, criei o meu próprio método, chamei de Crescendo por Dentro, e aí fui criando os programas. Tem o programa de mentoria, performance mental e sistêmica, e tem o programa do Alinhadamente, que é um programa mais curto. E quando você fala em um atleta específico, aí você usa uma estratégia específica também. Sim, sempre que eu monto turmas e atendo individual, né? Quando eu falo com um atleta individual, eu consigo entrar mais na história dele. E entrando mais na história dele, eu consigo perceber quais são as verdades centrais que ele carrega, quais são as crenças que ele, mesmo, passou a acreditar sobre ele, sobre a vida. E aí eu consigo ter um pouco mais de profundidade de entrar lá e falar assim, cara, beleza, talvez isso não seja tão assim quanto você acredita. E se a gente pensar dessa forma, você tem alguma contraprova de que isso não é tão verdade assim? Eu começo a desconstruir algumas coisas que são limitantes na forma dele pensar e potencializar aquilo que de fato impulsiona o cara, né? Merecimento, identidade e Capacidade. capacidade. Qual das três que os atletas mais caem? Você é fera. Porra, isso é... Eu acredito muito no seguinte. O termo crença limitante é um termo que tecnicamente não é certo, né? A gente chama, na neurociência, chama isso de crenças centrais, né? Só que essas crenças centrais muitas vezes nos limitam. Por isso que a gente comumente chama de crença limitante. Então a gente tem, como você falou, identidade, capacidade e merecimento. A depender da história de cada um, o cara vai acreditar que ele não é bom o suficiente. E a gente está falando em relação à capacidade, né? Ah, eu não consigo fazer tal coisa, eu não sou bom em movimentos ginásticos e tal. Ou o cara vai falar assim, não, isso não é pra mim, tipo, merecimento. E aí, com base nas perguntas que você faz dentro de um contexto formal ali numa sessão, você consegue começar a captar o que ele acredita mais sobre ele, o que prejudica mais ele, qual é a crença exata que tá falhando a performance dele. Exatamente, é. E aí você trabalha em cima disso, você consegue conduzir em cima disso. E existe alguma visão de congruência que você consegue encontrar ao nível de a maioria... Eu imagino que o trabalho deve voltar muito pra lesão também, né? Que a cabeça do atleta em cima de lesão, pelo menos quem tá mais próximo de mim, fica complicada, né? Fica. A pessoa sozinha não consegue sair de um... Tipo, o que acontece? O nosso corpo, ele fala muito com a nossa mente o tempo inteiro. É uma via de mão dupla. O corpo e mente estão sempre conectados, um tá sempre conversando com o outro.
E aquilo que o corpo mostra para a mente aceita como verdade. Então, por exemplo, se eu tô numa área de... Vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu tô numa área de aquecimento e eu tô sentado numa caixa esperando a minha vez de aquecer e eu tô mais ou menos assim, ó, com meu ombro encurvado, tô, sei lá, cruzando minhas pernas aqui embaixo, eu tô me encolhendo, eu tô numa fisiologia de contração, uma linguagem corporal de contração, a minha mente entende que eu só vivo esse cenário no meu corpo quando eu tô com medo, quando eu tô acuado, quando eu tô inseguro. E aí ele começa a produzir essa química na minha cabeça, de insegurança, de medo, e joga isso pro meu corpo. Então eles se retroalimentam, mente e corpo. A minha mente precisa ser congruente com aquilo que o meu corpo está mostrando. Agora, se numa área de aquecimento eu começo a perceber que eu tô nesse cenário, pô, tô meio nervoso e tal, tô ficando meio tenso, e eu começo a me expandir. Aí eu abro o braço, eu ponho a mão na cintura, eu abro o peito, eu ergo a minha cabeça. A minha mente começa a entender, esse cara tá seguro. Porque quando ele tá andando desse jeito, se comportando desse jeito, com o peito aberto, falando do jeito que ele tá falando, ele tá calmo. Ele tá em paz. Deixa eu produzir aqui uma química de calmaria. E puf, isso acontece. Tem uma pesquisadora norte-americana, ela é da faculdade de Harvard, se não me engano. Da professora lá. Ela tem um TED Talk muito interessante. Amy Cuddy. Ela é a escritora daquele livro... Não, esse é a Carol Dweck. Amy Cuddy. A Amy Cuddy fala o seguinte. Finja até que você se torne. Já ouviu essa frase? Já ouvi. Então, e ela tem uma base científica para comprovar esse negócio. Ela conseguiu fazer um experimento que foi o seguinte. Posso contar isso aqui? Claro, vontade. Ela conseguiu fazer o seguinte experimento. Juntou nós todos aqui. Aí falou assim, ó, a gente vai entrar naquela salinha ali. Vocês vão cuspir num recipiente pra gente fazer uma análise. E vocês vão escolher poses que estão nessas carteiras aqui pra vocês fazerem. E aí as poses eram mais ou menos assim. Tinham poses de high power, de alto poder, e tinha poses de baixo poder. As poses de baixo poder eram poses associadas à contração. Então as pessoas elas se encurvavam assim, elas protegiam o pescoço. Isso aqui, meu irmão, você protegeu a tua jugular, você tá muito inseguro. Já viu quando isso acontece muito em date, né? A gente é casado, hoje em dia não vai mais pra date, mas Faz tempo. na época de adolescência, quando a menina fazia assim com o cabelo e botava a mão aqui, ela tá demonstrando que ela não tá segura, de alguma forma, tá envergonhada, tá insegura, enfim, protegendo a jugular. Então, eram poses assim, tipo, de se contrair, de cruzar as pernas e tal, as de baixo poder. E as poses de alto poder eram poses, tipo assim, me expandindo. Abrindo os braços atrás da cabeça, colocando as duas mãos em cima da mesa, se tivesse uma cadeira aqui do meu lado, abraçando a cadeira do lado. Pensa sempre o seguinte: alto poder, eu me expando e eu ocupo mais espaço do que o meu corpo naturalmente ocuparia. E baixo poder, eu me contraio e eu me escondo atrás desse microfone se eu conseguisse. E a Carol Dweck não, a Amy Cuddy, ela fez esse teste e aí pegou as pessoas novamente. No final do experimento, a pessoa ficava na posição por apenas 2 minutos. Eu tô falando de 2 minutos. Eu não tô falando de uma semana, de uma vida. Eu tô falando de 2 minutos. E quando as pessoas saíam da sala, elas novamente cuspiam e elas pegavam a amostra. Resultado: as pessoas que experimentaram a pose de alto poder tiveram um aumento de até 20% na testosterona disponível. Ô, louco. E uma redução de até 10% do cortisol. A gente sabe o que isso representa, nós somos atletas. E as pessoas que experimentaram a posição de baixo poder tiveram um aumento de 15% no cortisol e uma diminuição de 10% na cortisona. Na cortisona não, no testosterona. Aumentar minha testosterona. Então, mas é isso, é justamente isso. E aí no estudo ela fala o seguinte, tá, mas beleza, a gente tá falando de um estudo que foi feito num ambiente controlado, ok, mas como é que eu trago isso pra prática? Vai numa entrevista de emprego, antes de você entrar, vai lá no banheiro, meu irmão, bota a mão na cintura, abre o teu peito. Faz uma ativação, né? Exatamente. Inclusive, até pegando esse gancho, você tem alguma estratégia que você ensina para seus atletas que a gente pode falar aqui para uma pré-competição? Muitas. Cara, essa já é uma, né? Essa já é uma. Essa já é uma. Se expanda. Ocupe mais espaço, se expanda. Essa já é uma. Só para trazer um pouco mais de corpo para esse conteúdo, porque eu acredito que quanto mais a gente sabe sobre alguma coisa, mais fácil a gente engajar com a prática, né?
É que nem antigamente a gente tinha treinadores que falavam assim, hoje a gente vai correr 7 km em volta do campo. E o nego olhava pro lado do outro e falava assim, cara, pra quê, cara? Pra que eu vou correr 7 km sem bola, sem estímulo, sem... A gente ficava irritado, mas a gente fazia, né? Enfim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, era a lei. Mas quando o treinador passava a ensinar, ó, a gente vai fazer esse estímulo por conta disso e disso e disso, e a gente consegue transferir assim pro jogo. Meu irmão, o atleta engaja de um jeito absurdo. O nosso cérebro funciona assim. Quando a gente sabe o benefício da prática, a gente engaja com mais facilidade. Então eu quero trazer mais um detalhe. Tem uma mulher chamada Jessica Tracy. Ela estuda muito linguagem corporal e tal. E ela, estudando linguagem corporal, ela chegou num ponto da celebração, no festejar. Pô, por que as pessoas fazem gestos universais de celebração? Quando o cara cruza ali a linha de chegada dos 100 metros nas Olimpíadas, qual é a primeira coisa que ele faz? Simula aí. Faz aí. Os últimos 10 metros? Levanta a mão. Exatamente. O cara levanta as mãos, ele cerra os punhos, ele abre os braços. Essa posição que você fez agora, em Y, é conhecida como a posição do orgulho. Tipo, eu tenho orgulho de mim mesmo, daquilo que eu fiz. Aí você pode parar e pensar assim, pô, beleza, mas a gente aprendeu isso por efeito visual, né? Pô, a gente olha os adultos fazendo, a criança vai imitar, a gente aprende por referência visual. Beleza. Aí Jessica Tracy fez o quê? Pegou deficientes visuais de nascença e colocou eles para fazerem testes físicos, né? Tipo, provas físicas, onde se eles conseguissem completar, eles queriam ver a reação das pessoas. E aí, quando eles completavam, qual era a primeira coisa que eles faziam? Então... Celebravam, com gestos universais de celebração. Por que eu tô dizendo isso? Porque o teu corpo tem muita intimidade com a tua mente. E a tua mente tem muita intimidade com o teu corpo. Então, tudo aquilo que o teu corpo mostrar, a tua mente vai aceitar como verdade. Sacou? Ou seja, a psicologia, muitos e muitos anos atrás, entendeu que a forma como a gente pensa influencia como o nosso corpo se comporta. E estudos um pouco mais recentes dizem que o contrário também é verdadeiro. A forma como o nosso corpo se comporta influencia como a gente pensa sobre a vida e sobre nós mesmos. Posso voltar na primeira situação aqui? Por favor. O pensamento gera emoção, comportamento, né? Exatamente. É o ciclo do comportamento. É estudioso pra caramba, cara. Tô falando alguma coisa, eu sei, cara. É justamente isso, cara. Mas você narrou isso agora. Né? E você narrou isso agora. Total. Sim. E na vida prática dá pra fazer várias leituras disso. Primeiro acontece aqui, né? Sempre, sempre. Então, você tinha feito a pergunta, né, Cadu? Pô, uma dica prática pro atleta entrar numa competição mais confiante. Na área de aquecimento, eu gosto de falar o seguinte, a área de aquecimento é a terra de ninguém, né? A gente quer caçar um ao outro ali, mesmo antes da competição começar. A gente quer aquecer melhor, a gente quer fazer um burp mais rápido, a gente quer se sentir mais pronto do que o outro, né? E o que acontece muito pensa sempre em 3 fatores. Fisiologia, que é a forma como o seu corpo se comporta. Foco, onde é que está o teu foco, a qualidade dos seus pensamentos. E linguagem, como é que está a sua comunicação. Seja uma linguagem interna, que é o teu diálogo interno, a tua conversa com você mesma, ou aquilo que você expressa. Por exemplo, quantos atletas na área de aquecimento não viram pro outro e falam assim, a barra hoje tá pesada, né? Direto. Cara, você já tá definindo o seu futuro ali. Você já tá comandando o seu corpo para um destino, meu amigo, e talvez não seja o que você quer viver. Entende? Então, atletas que nos ouvem, pensem sempre nisso. Fisiologia, como é que o meu corpo se comporta? Como é que eu tô me movendo aqui na área de aquecimento? Eu largo a barra depois de fazer meu exercício e vou para um cantinho me esconder? Ou eu fico de peito aberto, mão na cintura, aguardando a próxima vez, respirando, fazendo gestos de certeza com a cabeça, gestos positivos? O teu corpo está comunicando o tempo inteiro. Onde é que está indo o teu foco? Porque a tua fisiologia influencia o seu foco. Se a gente fizesse um exercício aqui que eu proponho no 5º encontro do Alinha da Mente, que é um exercício de simular que você está triste. Finge que você está triste. Daqui a pouco você está lembrando de coisas que você errou na vida, que você se arrepende, e é automático. E aí o teu corpo, estando nessa fisiologia, influencia para onde vai o seu foco, que influencia as coisas que você diz a você mesmo, e no final das contas o resultado é X, né? Então, pensa sempre dessa forma, fisiologia, foco e linguagem. Controla isso. Se você controla isso, você controla o seu jogo, porque isso é a base da criação de um determinado estado emocional.
Sacou? Então, por exemplo, eu vou competir, eu preciso estar de peito aberto, eu preciso estar de cabeça erguida. Agora, se eu vou dar uma aula, eu preciso estar mais calmo. É um outro estado de presença, certo? E para cada coisa que você vai viver na vida, para cada experiência que você se propõe a viver, existe um estado adequado. O Moser, legal, essa seria uma estratégia pré-competição. Agora eu vou trazer um exemplo prático, trazendo para o CrossFit. Vamos supor que eu estava numa expectativa da primeira prova, que eu ia fazer um snatch com 100 quilos. Por algum motivo ali na hora, na última tentativa, eu não consegui cravar, caiu. O snatch eu não cumpri aquela era a minha expectativa. Uhum. Altíssima, ou seja, maior a expectativa, não deu certo, maior a frustração. Total. Como que eu saio dali da prova? Existe alguma estratégia que eu vou sair, é óbvio, bem frustrado? Qual estratégia, quais ferramentas os atletas podem usar ali de imediato para depois de 1h30, 2 horas, estar preparado para um segundo áudio? Eu falo isso porque eu vi, salvo engano, em 2019, 2018, o Henrique Ramoy, um abração, Henricão, participando de uma seletiva no TCB, que tinha uma prova de RM máxima de 4 thrusters, tinha que mandar unbroken e não podia mexer o pé. Lembro Cara, na quarta repetição, ele tava com uma carga lá absurda. Eu sei que caiu, ele zerou a prova. Meu amigo, lá que eu conheci o Henrique, inclusive, eu vi ele saindo da prova, ele no aquecimento da segunda, parecia que ele já era o campeão. Uhum. Enfim, resumindo, ele zerou a primeira prova, ele acabou, se eu não me engano, em 9º ou 12º, não sei, na seletiva. Assim, o cara fez do 0 ao 1.000.000. Top. Uma escalada absurda. Exatamente. Tem alguma estratégia, alguma coisa que você enxerga? Tem muita coisa, muita coisa. O primeiro é o seguinte, a gente erra na vida, certo? Sim. E onde é que esse processo começou a ser prejudicado? Eu já vou chegar no final na resposta, tá? Esse processo de quando eu falho e me sinto mal começou a ser prejudicado na escola, né? Porque a gente precisava passar de ano, se a gente não passasse a gente era ruim, se a gente passasse a gente era bom, a gente era legal. A gente recebia parabéns e tapinha nas costas, não é isso? Então sempre foi premiado o nosso resultado, nunca o nosso esforço. E existem estudos, robustos inclusive, com crianças que foram acompanhadas no longo prazo, que crianças que eram premiadas pelo esforço, essas crianças elas tinham mais sucesso no mercado de trabalho no futuro do que crianças que eram só premiadas pelo resultado. Interessante isso também. Porque essas crianças, elas de alguma forma passaram a entender que o que vale é o quanto eu me esforço para ser melhor, não o resultado que eu acabo atingindo. Eu posso ficar em segundo lugar, mas se eu fiz o meu melhor, mano, isso vale a pena. E aí essas crianças se desenvolveram melhor no futuro no mercado de trabalho. Então, quando você pega um atleta, detalhe, Cadu, uma mentalidade forte ou uma mentalidade alinhada com aquilo que você quer viver, ela não se constrói de hoje para amanhã, tá? É preciso ter paciência, é preciso ter gentileza, inclusive, que é uma coisa que a gente no CrossFit não tem muito. É preciso ter gentileza com você mesmo. Mas eu vou dar o exemplo do Henrique, tá? O Henrique era um cara, Henrique Moreira, no caso. O Henrique era um cara que, se ele fosse mal numa prova, ele, cara, meio que dava por vencido, assim, a competição, sabe? Ele, tipo, entregava os pontos. Isso me dito por ele. Entretanto, na Copa Sur desse ano agora que passou, ele tinha uma prova que era muito boa pra ele. Ele não conseguiu entregar tudo. Ele queria ganhar a prova, só que ele ficou em segundo e ele saiu da prova frustrado. Olha isso. Ele ficou em segundo na prova, perdeu só pro tal de Guimalheiros. E ele saiu frustrado, saiu mordendo o airway dele lá, meio bravo, assim. A gente não trabalhava junto ainda, mas eu já tinha uma relação com ele de cumprimentar e de respeito e de carinho e até de admiração. O moleque é bruto, né? Ele é nota 10. Ele é nota 10. E aí, ele já veio aqui, inclusive, né? Pô, eu tô sentado na cadeira que um par de gente importante já sentou, né? E aí eu chamei ele pra uma conversa, eu falei, Ricão, enquanto você brigar com aquilo que te frustra, você vai sempre perder essa guerra. Eu falei essa frase pra ele. E aquilo encaixou na cabeça dele de um jeito que ele viu todas as outras vezes que ele errou e ele ficava batendo no erro e o erro batendo de volta. Ele batia no erro e o erro batia de volta. E o erro sempre vai bater mais forte do que você. Não importa quão forte você seja, não importa os 130 de snatch que você tem, o teu erro sempre vai bater mais forte em você. Então a saída é mudar o teu foco. Pô, o Henrique lá errou a última repetição, cara, ele com certeza tirou o foco daquilo ali. Quando você lê um livro
e você não gosta de uma página, você fica lendo essa página até a tua vida acabar? Não, se acabou a página, você vai virar a página, não é isso? É um pouco disso que a gente tem que fazer na vida também. Então, tipo assim, acabou a prova, beleza, eu olho pro erro, entendo qual foi o erro que eu cometi tecnicamente, eu faço uma análise fria e crua do resultado que eu colhi, porque tudo é resultado, e eu viro a página. Quando eu viro a página, eu preciso olhar para aquilo que está diante de mim e entender o que eu quero fazer nessa experiência. Então, a próxima prova é XYZ. Como eu quero entregar essa prova? E o meu foco precisa ir nessa direção. Porque eu não estou mais fugindo da dor que eu quero evitar, olhando para trás. Eu passo a olhar para o prazer que eu quero viver. E isso é um motivador que impulsiona a gente. Faz sentido? Faz bastante. Ou seja, eu paro de brigar com aquilo que vai sempre me vencer, que é o meu erro. Quanto mais eu foco no meu erro, mais ele aumenta de tamanho na minha cabeça. Tudo aquilo que a gente foca se expande, aumenta de tamanho. Então eu fico olhando, eu paro de olhar para uma coisa que está só crescendo na minha cabeça, eu viro a página e eu passo a olhar para o próximo passo e como eu quero performar naquilo ali. E aí eu posso fechar os meus olhos, fazer uma visualização e me imaginar performando do jeito que eu gostaria de performar na minha próxima prova, virando a página de fato. Na prática, essa é uma excelente forma de você lidar com o erro. Fazendo as pazes com ele, sem querer ficar brigando, porque ele vai sempre te ganhar. É a mesma coisa que a gente entrar no ringue com o Mike Tyson, né? Vai sempre ganhar da gente. Dentro aí da carreira, atendendo atletas elite do CrossFit, não vamos falar nomes, mas já se sentir numa situação onde, caraca, essa aqui, pra eu conseguir falar alguma coisa que vai entrar e fazer sentido, que nem um foguete na cabeça do atleta, já teve alguma experiência aí forte? Segue fazendo pergunta. Eu tenho uma dúvida, né? Quer Talvez responder? não. Não, eu... Tipo, uma situação onde eu... Uma situação que te pega de uma forma assim, caramba, Cara, como é que eu resolvo isso? como que eu vou levar agora uma ferramenta pra algo que seja... Não, cara. Não, alguma... A minha pergunta foi baseada em cima de talvez alguma crença da infância. Ok. Ah, como é que tira a pessoa dali? Tipo isso? Que tá... Eu tive um desafio muito grande, logo no o meu primeiro grande desafio. Eu posso contar essa história, até porque ela me permite, mas eu não vou falar nome, tá? Tá. O meu primeiro grande desafio foi com uma das nossas maiores atletas. Ela tava desesperada com a prova que tava por vir. E o treinador dela virou pra mim e falou assim: o treinador dela gosta de fazer sprint pré-prova, né? Tipo, então vamos supor que a prova seja bar muscle up, strict HSPU, dumbbell snatch e corda. E era essa a prova. Aí ele faz um sprintzinho, né? Você vai fazer 4 disso, 3 disso, 2 disso, 35 cordas e a gente vai fazer 4 rounds disso daqui. Beleza. Pré-prova, tipo na área de aquecimento pra liberar pra prova. Aí ele fez o primeiro round e eu tô observando, né? Ele e ela, a atleta. Aí ele tá nervoso. Treinador nervoso. E eu tô observando. E ele começou a ficar mais nervoso no segundo round. No segundo round, ele chamou o atleta e falou assim: vai lá no Moser. Aí ele me chamou de canto e falou assim: ó, não vou fazer mais nada com ela, por favor, trabalha você a cabeça dela. Porque a atleta tava desesperada no sentido de respiração muito ofegante. O relógio devia estar batendo, sei lá, 180 batimentos por hora cardíaco. E aí eu falei, cara, vamos aqui, vamos sentar na cadeira aqui e tal. E ali eu tive meu primeiro grande desafio como profissional, onde eu olhei pra Deus e falei assim, por favor, Senhor, me guia nessa hora. Eu preciso ajudar essa pessoa. Eu quero ajudar essa pessoa. E ali eu comecei a ter alguns insights, assim, de o que a pessoa precisa. Ela tá muito nervosa. O que uma pessoa, quando tá muito nervosa, precisa? Se acalmar. Encontrar um lugar de calma, tá? E aí eu, beleza, ok, ela precisa encontrar um lugar de calma, ok. O que dentro dessa prova, que é um desafio gigantesco pra ela, porque ia expor regiões como o ombro, onde ela vinha de lesão, então ela estava desesperada muito por conta disso. Eu preciso encontrar um lugar de calma. Ok. Nesse lugar esse lugar de calma, onde é que ele está dentro dessa prova? Tava na corda
e no dumbbell, que era leve pra ela. Eu falei, ok, eu vou colocar ela só aqui. Aí, comecei a direcionar o foco dela. Como é que você vai fazer a sua corda e tal? Ela começou a narrar. Ela já mergulhada num estado de calma, através de respiração, de uma condução técnica, né? E ali eu comecei a perceber que o olho parou de tremer, eu comecei a perceber que a respiração ficou um pouco mais calma, mais baixa. Eu falei, ok, estamos chegando e tal. Me fala como é que vai ser esse dumbbell e tal. E ela começou a narrar, tipo, pegando as meninas no dumbbell e tal. Resumo da ópera. Dá pra pegar aqui? Ela Resumo, ganhou o Arrepiado. resumo da ópera. Ela vai pra prova, ela faz os muscle ups, ela é a última a sair da parede, do handstand walk, do handstand push-up. Chegou a fazer de 1 em 1, inclusive. Quando ela vem pros double unders e pro dumbbell, cara, ela começou, meu irmão, a metralhar de um jeito. Ela não lembro dela ter errado uma sequência de double under, então ela tava muito focada naquele momento, ela tava muito presente no que ela tava fazendo. E o dumbbell era papel pra ela, então ela foi fluindo, ela terminou a prova em quarto. Ó. Ela pegou a maioria das meninas. Ela terminou a prova em quarto. Então, Caraca, assim, essa gerou aprendizado, hein? Você levou ela pra esse foi um. onde ela ia arrasar, né? Exatamente. Onde é que você vai bem na prova? Não, isso que você falou é muito legal, porque eu vou trazer um pouco pro Hilux, né? Tem a corrida e os 8 movimentos. Sim. Antes da prova, muitas pessoas focam naquele round que, por exemplo, meu 3º quilômetro ali, a minha preocupação é sled. Eu, antes de fazer a prova, muitas vezes, por exemplo, quando eu saí do México, que eu fiz no individual, eu saí muito preocupado. Eu falei, nossa, na outra prova... Então, assim, isso já é um gatilho que você está me ensinando aqui, que eu já vou me preparar para uma próxima prova, não focando, porque, assim, é óbvio. Isso é até uma pergunta que eu tenho para você. Você está falando de muitos atletas elites. A primeira pergunta é, você também atende atletas amadores? Claro que sim. Atende. Claro que sim. E Eu como atendo que você- gente. Gente que respira, eu atendo. Então tá Gente fácil. que respira e quer ser melhor. Então você tá cheio de prospects. Exato. Tem um mercado vasto. Agora fala uma coisa. Como que você trabalha em relação às metas? O que você acredita? Eu queria que você falasse um pouco sobre as metas em cima de resultado Uhum. e as metas em cima de comportamento. Ok. Em o que você acredita? Qual que seria a melhor estratégia? Segunda opção, sem para uma- dúvida. Segunda opção, sem dúvida. Porque o cara que subiu no pódio, o que levou ele até lá? Foram os comportamentos dele, sim ou não? Sim. Pronto. Então eu preciso focar no comportamento. O pódio em algum momento vai vir. A grande fotografia final lá, dele erguendo a taça com o cheque, em algum momento vai vir. Se não vier, eu preciso que ele se torne alguém melhor, sim ou não? Sim. A gente não desenha objetivos somente para atingir os objetivos. A gente desenha objetivos para que eu me torne na pessoa capaz de chegar até lá. E aí é que tá o segredo. Você já viram o filme Poder Além da Vida? Não. Esse é um filme obrigatório. Você já deve ter visto que você... Já. Tava Poder- no manual lá. Tá no manual. Poder Além da Vida. Esse é um livro que fala muito sobre a importância da jornada. A importância da jornada. Num determinado momento do filme, o mestre pega o seu pupilo lá, o atleta, e começa a subir uma montanha. E no meio da montanha começa a ficar chato o negócio, né? Mosquito, calor e tal. E o atleta, pô, por que eu tô subindo esse negócio? A gente vai até onde aqui? Mais quanto tempo? Começa a reclamar e tal. E o mestre não fala nada, tipo, vamos continuar subindo e tal. Chega no topo da montanha, depois de um rolezão, o mestre pega assim no chão, sei lá, ele pega uma pedra no chão. E ele fala assim, ó, foi por isso aqui que a gente subiu. O atleta olha e fala assim, como assim, cara? Essa mesma pedra tinha lá embaixo. Por que você não pegou essa pedra lá embaixo? Aí ele falou assim, ó, se eu te falasse que era por isso aqui, você não subiria. Mas como eu não te falei, você foi curtindo a jornada, você foi aproveitando o processo, você foi se incomodando com algumas coisas, você foi percebendo o que estava acontecendo. Se eu te falasse que a gente ia vir buscar essa pedra, você não tinha percebido nada do que você percebeu até chegar aqui. Então, o segredo de você desenhar uma meta neurologicamente inteligente é você criar marcos atingíveis, focados sempre no comportamento da pessoa. Então, é importante você ter uma fotografia final onde eu trabalho isso com os meus atletas. Cara, qual é o resultado esperado? Seria o resultado. a Qual é o resultado visualização. esperado do ano? Qual é o resultado esperado? Ah, eu quero XYZ. Beleza. Quais são as ações massivas que você tem que sustentar a nível de comportamento? Ah,
sei lá, a pessoa fala meia dúzia de coisas, eu falo, ok. E aquilo que você já faz, você vai abrir mão? Não, pô, vou continuar. Então escreve, caramba. É treinar 2 sessões por dia, totalizando 5 dias na semana. Vai fazer, sei lá, 30 horas de treino por semana. Eu preciso que você anote isso. Que a gente vai se guiar e medir o teu progresso com base naquilo que você escreveu. E lembra, não dá pra gente melhorar aquilo que a gente não mede, não é isso? E aí, muito com base nisso que eu trabalho com os atletas. A gente tem CrossFit é isso. tipo, os marcadores lá e tudo mais, né? Então, a gente precisa medir para continuar melhorando. Eu acredito que é importante você ter uma fotografia final, um resultado, ok? Mas o que constrói esse resultado, o atleta precisa ter consciência de que é o comportamento dele, é a mudança de comportamento, de fato. Mudança de mentalidade, passar a acreditar em novas coisas. E aí é onde todo o meu trabalho acontece, sacou? Eu gostei muito dessa resposta, inclusive eu cruzei a bola para você, e você dá um bom corte, porque infelizmente hoje, pelo menos das pessoas que eu convivo, os caras são muito focados em resultado. Uhum. Então, ó, eu quero ser campeão, eu quero, mas assim... E aí o que acontece quando o cara chega lá? Às vezes o cara chega e, puf, depressão. Sim, mas pior que isso, se o cara não chega, vai Acabou se o ano, frustrar. pô. Acabou o ano, exatamente. Porque pô. assim, veja bem, nós estamos treinando. Se você for o campeão e eu dei meu 100% em cima do meu comportamento, infelizmente não tem o que eu fazer, cara. Claro, pô. E você tem que ficar satisfeito com isso, cara. Com certeza. Exato, é esse o ponto. Você tem que ficar satisfeito com isso. E se você não foi educado pra isso, cara, você tá mal acompanhado. Você tá mal acompanhado. E aí volta pra aquele tema que a gente tava falando do ambiente, né? Cara, ambiente é 100% modulador do nosso comportamento. 100%. Então a gente... Aqui não acontece isso no deck. No deck 03 não acontece isso, nem no deckcast, mas tem alguns boxes que no mesmo espaço geográfico, e espaço geográfico também tem 3 coisas que compõem ambiente. Espaço geográfico, pessoas com quem você convive e o conteúdo que você absorve, seja de podcast, YouTube, enfim, qualquer canal. Não, é. Livros que você lê, enfim, revistas. E às vezes no mesmo espaço geográfico, no mesmo box de CrossFit, você tem 2 ambientes distintos. Você tem a galera que reclama da lousa, você tem a galera que fala mal do short do amigo, você tem a galera que faz fofoca e que tá sempre reclamando de alguma coisa, e você tem a galera que tá vendo vídeo de como melhorar o Ring Muscle Up porque vai sair na competição e os caras querem melhorar a todo custo. Sim ou não? Sim. Dentro de um mesmo espaço geográfico. E se você pender para um lado, você vai adotar os comportamentos desse mesmo lado. Daqui a pouco você tá ficando bom em reclamar. Sim. Se você pender para outro lado, daqui a pouco você tá começando a ficar bom em encontrar melhores soluções para os teus desafios. Porque o teu ambiente vai modular os teus comportamentos, que vão influenciar as tuas capacidades e habilidades, que vão começar a mexer com aquilo que você acredita sobre você e sobre a vida e sobre os seus valores, que vão desenhar quem você é, a tua identidade. Então, ambiente, comportamentos, habilidades e capacidades, crenças e valores, identidade. Identidade é o último que faz todo o resto acontecer, né? Cara? Porque uma vez que você constrói a tua identidade, tipo, o restante é efeito cascata. Então, vamos dar um exemplo aqui. É um exemplo, tá? Me permitam como é que chama? Liberdade poética aqui. Se na minha identidade eu acredito que eu sou o melhor treinador mental do país, passa para o nível de baixo. Identidade, o nível de baixo é crenças e valores. Eu passo a acreditar que eu, de fato, ajudo as pessoas a serem melhores. Eu passo a valorizar uma certificação que eu vou fazer com vocês aqui, uma experiência que eu vou fazer com vocês, em vez de ir para o show de um amigo que vai cantar. Entende? Eu passo a ter valores e crenças diferentes. Nível de baixo. Eu começo a me tornar bom em ler gente, ler pessoas. Eu começo a me tornar bom na minha articulação, do meu raciocínio. Tem a ver com habilidades e capacidades. Passa para a linha de baixo. Comportamentos. Eu começo a estudar um pouco mais, estudar 2 horas por dia. Eu começo a meditar. Eu começo a ter comportamentos que são congruentes com aquele cara que eu acredito ser. E no final das contas, onde é que eu vou estar sentado? No deckcast. No ambiente adequado, congruente com aquilo que eu quero construir na minha identidade, sacou?
Pedrada. Gerando reflexão aqui. Tô. Tá fervendo. É bom, isso é massa. Caraca, hein? Tem que tomar decisões, né? É assim que a gente resolve, né? Eu tô anotando algumas coisas aqui como aluno mesmo, tá? Top, que massa. A vida é feita. Eu me sinto muito honrado por isso, cara, de verdade. Eu falar e ter alguém escrevendo, isso é muito massa. O que você falou agora, né? Algo que tá bem. Mostrando até um pouco da vulnerabilidade do nosso negócio aí, né? Algo que tá bem latente pra mim. A gente abriu no dia 6 de janeiro, dia 16, ou 10 dias aí de abertura. E nesse tempo de recesso, o espaço ficou em obra, mudança de equipe de limpeza, saiu gente do time e tal, e uma série de reclamações vinda de alunos e tal. Só que você percebe o nível de reclamação que a pessoa sabe quem toma decisão dentro do espaço, te chama, faz uma reclamação, pô, Rafa, tá acontecendo isso, tem como você resolver e tal. Sim. E outras também que parte de treino, outros tipos de reclamação. Mudança, né? Que a gente sabe que gera algum tipo de atrito. Claro. E algumas reclamações que vêm num sentido de deixa eu expressar o que eu sinto aqui num grupo onde é uma rede onde envolve outras séries de pessoas que pensam igual a eu, provavelmente, ou que eu já conversei no particular ou no canto do box que eu sei que pensam igual a eu. E a galera vai sair cascateando lá e vambora. Isso é bacana pra caramba. E o que você falou agora, a reflexão que gerou em mim, foi a identidade. Por quê? Eu, como tomador de decisão do negócio, a todo momento eu sei que tô dando o melhor pra conseguir resolver os problemas que a gente tem. E alguns dos problemas são coerentes, outros não. Sim. Tento me colocar na situação do cliente e tal. Se na emoção me pega aqui, de eu querer me erguer, a entender que o negócio, não funciona, tá tudo errado dentro desse negócio e tal, eu vou perder performance, eu vou falar, meu serviço não tá valendo de nada. Total. E assim, tô trazendo um nível que é real mesmo, de assim, algumas pessoas reclamando. Sim. Depois de explicar no particular pra uma, explicar pra outra pessoalmente, óbvio que você falou lá, eu tô dando atenção pra isso e tal. No final do dia, todo mundo entende, todo mundo, ou a maior parte das pessoas chegam num bom senso. Só que poderia cair numa fragilidade aqui se você tá com alguma crença limitante. Claro. Se você não entende quem você é e aquilo que você tá gerando no mundo. Quando você não tem certeza da sua identidade. Exatamente, cara. É isso. Exatamente. É isso que me pegou. É esse o ponto. E no fundo tá dentro de você a parada. Exato. Se você tem certeza do que você é, o ambiente externo não pode te abalar em nada. Porque repara uma coisa. Se eu falo uma verdade sobre você, você tem que se preocupar com isso? Não. E se eu falo uma mentira sobre você? Também não. Não. Então é isso, tipo Só assim... se ele não souber quem ele é. Exatamente, cara. Exatamente. E aí, esses dias eu vi um cara que eu gosto muito de acompanhar. Ele disse o seguinte: as pessoas me elogiam muito pelos meus resultados e tal. E aí, eu também sou muito criticado por aquilo que eu faço e tudo mais, por pessoas às vezes que nem me conhecem. Aí ele falou o seguinte: crítica e elogio, eu peso tudo, ponho na balança e dá 0 grama. Sabe? Porque... Isso é boa, hein? E o cara, você vê que ele tá firme na identidade dele, ele sabe o propósito dele, ele sabe a missão do cara aqui na Terra, ele sabe pra onde ele tá indo, sabe de onde veio, sabe pra onde tá indo, sabe quais são os recursos e ferramentas que tem pra ele e a oferecer. Então é isso, tipo, crítica e elogio, eu pego, boto na balança e dá 0 grama. Que doido. Agora, se o cara não sabe quem ele é, né? Então Vira uma bagunça, né? Aí, meu irmão. O cara vira quem ele não é quando ele toma um elogio, fala assim, nossa. Meu irmão, eu sou o brabo mesmo. Sobe a cabeça. Eu sou o bichão. Afinal, eu sou o bichão. E na crítica, o cara simplesmente abandona o barco, né? Total, cara. E só perde quem existe, né? Afinal, não sou tão bom assim e tudo mais. E tem uma ferramenta, uma técnica, que eu gosto muito de utilizar comigo, que são as afirmações positivas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, cara. As afirmações positivas nada mais é do que a absorção de um conteúdo. Quando você escuta uma música, ela não fica na cabeça? E às vezes você tá, sei lá, lavando louça e você, meu irmão, solta a música do nada. E às vezes nem são músicas legais, né? Às vezes nem são músicas legais, dignas de cantar. Mas você soltou aquilo. Por quê? Porque é uma música que entrou na tua cabeça, a frequência meio que, de repetição, você ouviu tanto, que daqui a pouco você tá cantando sozinho aquele negócio. As afirmações positivas são a mesma coisa. É como se a gente estivesse sintonizando a nossa mente numa determinada frequência. Quando você sintoniza na rádio 98, você vai escutar o quê? O que toca na 98.
Não adianta você sintonizar no 98 querendo ouvir o que tá tocando na 105. Não vai rolar isso aí. Você vai me dar seu telefone, eu vou te mandar um podcast. Se você me der o último número errado, não vai sintonizar, não vai chegar a mensagem, né? Isso é frequência. Então, se eu me alimento de afirmações positivas de que, por exemplo, eu dou conta de superar os meus maiores desafios. O cara tá dizendo isso no teu ouvido. Eu Se encontro você faz sempre isso- uma solução criativa para Eu faço pro bastante. meu cara. dia a dia. Eu faço com meus filhos também, né? Se faz com meus Pô, filhos, validação. pô, Você ele- faz isso diariamente? Diariamente. Mental ou escrito? Não, faço sempre por áudio, de duas formas. Inclusive fiz agora vindo para cá. De duas formas. Existe a forma dedicada, e eu ensino isso sempre aos meus alunos, e existe a forma integrada. A forma dedicada é quando você solta o áudio, fecha os olhos e você fica dedicando o seu tempo àquilo ali. 10, 15, 20 minutos. E a forma integrada é quando você está fazendo uma bike de 25 minutos ali, você está integrando o áudio a uma prática que você já esteja fazendo. Pode ser lavar a louça, pode ser aspirar a casa, pode ser pendurar roupa no varal, pode ser uma corridinha, sei lá. Você integra Cara, a sabe uma coisa? prática que você já tá fazendo, sacou? Sabe uma parada que eu tô fazendo desde, né, início de ano, vibe Aham. de novas energias, que tô Sim. fazendo desde o começo do ano, tá dando muito certo. Fazer essa mentalização positiva, escovando os dentes antes de deitar pra dormir. De noite. De noite. Excelente. Porque você bota a cabeça no Excelente. travesseiro, não sei se isso tem algum fundamento, Tempo. mas você põe a cabeça no travesseiro, todo dia eu tô indo dormir achando que eu sou o bichão mesmo. Mas... muito bom. Muito bom, muito bom. Eu tô mandando mensagem, pô, eu sou foda Digo- mesmo. E como é que você acorda? Você já tem reparado como é que você acorda no dia seguinte? Cara, tô acordando com energizado, tá tudo certo. Tipo, pronto, né? Pronto. É isso. Pronto. A gente leva pro travesseiro as últimas coisas que a gente pensou. Por isso que se você ficar respondendo, tipo, burocracia, respondendo aluno que reclamou e tal no final do dia, você vai levar esse estresse pro teu sono, você não vai ter uma qualidade de sono boa, você vai acordar estressado, letárgico, chateado, inclusive, irritadíssimo, sabe? Então a gente leva pro travesseiro aquilo que a gente passou nos últimos minutos pensando. Então, fazer uma visualização. Como é que eu quero que seja o meu dia de amanhã? E você, tipo, adormecer visualizando Eu você preciso fazer, essa é boa, hein? indo super bem no teu dia, encontrando soluções pro teu negócio, sabe? Dando uma resposta, pô, que vai ajudar um determinado cliente. Você se vê nesse cenário, você meio que pega no sono nisso. E é engraçado, né? A nossa mente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. O nosso cérebro, desculpa, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Vocês já devem saber sobre isso, né? Exemplo prático. Já sonhou que tava correndo de alguém e acordou com a camisa ensopada, assim, suado? Tipo, você não tá correndo, você não tá fazendo nada pra suar, meu amigo. Por que você tá suando? Sabe? Ou então tipo, sonhei que estou no cinema, saí do meio do filme do cinema pra ir no banheiro. Aí do nada você faz um xixizão na cama. Quem nunca, né? Quem nunca mandou aquele xixizão na cama? Eu já, pô, levanta a mão aqui, ó. Isso nada mais é do que o teu cérebro se comportando mediante aquilo que você está vendo nas tuas imagens mentais. A visualização é isso, né? É justamente isso. É a antecipação de alguma coisa que eu vou viver, mas eu já estou meio que ensaiando para quando acontecer, né? Por isso a visualização ela é tão rica, tão poderosa. O cara que vai fazer um RM de snatch, por exemplo, numa prova de competição, ele precisa visualizar a repetição perfeita antes dele abordar a barra. Ele precisa. E aí, posso entregar um ouro aqui? Claro. Por favor. Que eu ensino para os meus Vou anotar. atletas. Já cara. anotei a primeira página, Vou deixa eu anotar virar. aqui. A pauta já era em produção. Toda vez que numa competição tiver uma prova para você achar o teu RM, normalmente são 3 entradas que você faz. Normalmente é isso, né? Achar um clean pesadão. Você tem 3 tentativas para você fazer. Beleza. Isso acontece muito nas competições de Sim. CrossFit, né? Você vai fazer uma repetição, tipo, uma carga que para você é uma carga segura para você não zerar. Normalmente é isso, né? Entre uma repetição a outra e a outra, a gente precisa fazer uma única coisa. Afirmações positivas. Eu tô pronto para esse momento, eu encaixo muito bem a barra, minha técnica tá apurada hoje, eu fico em cima da anilha ali, sentado, onde você quiser sentar, se ficar em pé em cima da barra, tanto faz. Mas antes de eu abordar a barra, eu fico me comunicando comigo mesmo positivamente. Eu tô inteiro, até agora eu só aqueci, mano, vai ser lindo esse movimento, vou tirar uma foto massa, vou pendurar no armário lá de casa, sei lá. Você fica comunicando coisas legais que fazem você se sentir bem. Aí apita lá o negócio pra você fazer a abordagem na barra.
Antes de eu ir pra barra, eu preciso visualizar o movimento. Então eu fecho os meus olhos e eu vejo todas as fases de um jeito bem plástico acontecendo, como se fosse em câmera lenta. Eu, abrindo a minha escápula, remando, fazendo tripla extensão, mudando rápido a velocidade e encaixando um perfeito snatch. E depois eu vou pra barra. Eu preciso fazer isso. Quanto mais eu acostumo a minha mente vendo aquilo que eu quero executar, mais o meu corpo recebe esse comando. Lembra? 30 minutos atrás, sei lá, a gente já estourou o podcast, né? Há 45 minutos atrás, quando eu falei que a nossa mente tem muita intimidade com o corpo e vice-versa, o corpo tem muita intimidade com a mente. Se eu tô vendo aqui, o meu corpo vai arrumar um jeito de fazer esse negócio dar certo. Eu tinha um exemplo prático pra mostrar, pode? Pô, pode. É um exemplo prático meu. Eu sou um atleta, tá, gente? O podcast virou seu agora. Eu sou- O que você quiser. Entrevista a gente um pouco. Eu tenho um vídeo aqui, isso é uma grande alegria eu ter guardado esse vídeo. Teve uma vez, em 2022, que eu dei de maluco e eu fui dividir barra com a Anitta Pravati e a Maria Lívia. Maria Lívia é atleta que já foi pro Games, na categoria Teens, e a gente tava trabalhando junto na altura. E nesse dia era um dia de fazer tiranos do hack, a gente tinha que achar uma carga alta de split jerk. E aí a Anitta virou pra mim e falou assim: Moser, a gente vai pra última carga. Era assim, você ia subindo a carga e ia reduzindo a repetição, tá? Aí a Anitta falou assim: Moser, a gente vai pra última carga, você vem junto? Eu sou treinador mental, né? O que saiu da minha boca naquele momento? Põe o problema na barra que eu resolvo. Foi o que eu falei pra Anitta. É o bichão mesmo. Aqui tem coragem. O mental tava forte, É o amigão. bichão, aqui tem coragem. E aí, meu irmão, eu fui pra barra, ou seja, lembra aquela tríade que eu falei pra vocês? Fisiologia, foco e linguagem? Eu explodi a minha linguagem na mais alta potência. Eu falei, põe o problema na barra que eu resolvo, eu dou conta. O que isso fez com o meu foco? Eu comecei a focar no que eu precisava fazer. Então, qual foi o comando que veio na minha cabeça? Salta muito. Eu sempre tive uma força de impulsão grande por conta do futebol. Eu falei, salta muito e ataca bem a perna da frente. Foi só a coisa que veio na minha cabeça. Eu falei uma coisa, o meu foco foi inteiro para isso. Salta muito e ataca a perna da frente. E a minha fisiologia fez o quê? Fez só o negócio acontecer. Então o resultado foi mais ou menos isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sim. Depois que a gente tenta É, botar, a produção tenta colocar direto. Foi. E fluiu, mano. Eu vou te falar, Sim. cadê a câmera? Posso mostrar pra câmera? Tá dando pra ver aí? Tem peso nessa barra, hein? Aqui? Aqui? Tá, calma aí. Então vou botar de novo. É tipo isso aqui? Feito, pô. Repetição válida, tá maluco? E elas fizeram? Claro, pô. Lógico. Aí ela vem, me cumprimenta, dá um soquinho na mão, eu fico todo feliz. Detalhe, eu não sabia quanto tinha na barra. Eu só fui e fiz. E depois, de curioso, eu perguntei quanto tinha na barra. E talvez não seja nada pra vocês, homens fortes, né? Mas eu treino 3 vezes por semana, cara. Eu faço crossfit por esporte. Tinha 93 quilos na barra. Eu nunca tinha visto 93 quilos na barra. A não ser pra fazer um deadlift, sabe? Tipo, meu deadlift, 93 quilos. Mas pra mim, aquilo ali, eu falei, cara, que massa. E o você não saber também pode ter ajudado, né? Muito. Todos os PRs que eu bati meu, eu não Muito, sabia. muito. Normalmente foi em Libra, em campeonato, que eu treino com 1 quilo. E na hora você não consegue fazer conta nenhuma. Você conta errado e conta pra mais, né? E deu certo. Por quê? É muito louco isso, cara. Dentro da gente, nós temos como se fossem 2 seres, tá? O ser 1 e o ser 2. O ser 1, isso é muito massa. Leiam o Jogo Interior do Tênis. Vocês vão entender mais sobre isso. Do Timothy Galloway. Jogo Interior do Tênis. O ser 1 é como se fosse o nosso instrutor consciente. Ele tá ali para raciocinar, para prever os riscos, para imaginar os possíveis cenários. Ele é um instrutor, ele é o nosso lado mais racional. E o nosso ser 2 é o nosso executor inconsciente. É o cara que executa as paradas sem você nem pensar que você tá fazendo. Quando você puxa o snatch um pouquinho para frente, é ele que cola as tuas escápulas e chega o teu quadril para frente para você salvar o movimento. Sabe? Você não pensa em fazer isso, você só salva o movimento, né? Então, self 1 e self 2, ser 1 e ser 2. Quando você
encurta a área de atuação do ser 1, dando a ele uma única tarefa, por exemplo, salta muito e ataca a perna. Ele para de calcular quanto tem na barra, quanto será que tem, será que eu dou conta, mas a última vez que eu fui tentar fazer esse negócio não deu certo. Ele para de calcular. Você deu a ele uma única tarefa. Ele fica super contente. Ele fala assim, eu tô dominando essa tarefa aqui. Aqui eu comando, aqui é a minha área. Só que você só reduziu a atuação dele. Se você não faz esse processo de reduzir a atuação, tipo, tô fazendo uma série de wall balls, por exemplo. É muito volume, 80 bolas, por exemplo. Chega um momento que você começa a falar assim, cara, quantas bolas já foram? Já contei muita bola aqui, acho que é melhor parar aqui. Só que o teu corpo tá indo, cara. Sacou? E se você faz esse gesto de encurtar a atuação do Self-1, por exemplo, dando ele uma tarefa cognitiva simples, como só respira. Aí tu faz. Você vai respirando, foca na tua respiração, a tua parte mais consciente, você encurtou a atuação dela e você permite que o teu corpo flua. Que o teu Self-2 vai embora. E o teu Self-2 vai encontrando os melhores caminhos para você executar o teu movimento e chegar no objetivo. Foi isso que aconteceu nessa experiência aqui. Eu minimizei a atuação do meu Self-1, falando o quê? Uma tarefa simples. Salta e ataca a perna da frente. E eu deixei o meu corpo inteiro executar o resto. Eu tive que empurrar bem o cotovelo, tive que abrir bem o peito para tirar a barra do ombro. E o meu corpo todo fez isso sozinho. Fluiu. Uma inteligência profunda que conduz a gente nesse sentido, sabe? Muito bom. Vamos entrar aí para metas 2025 do Dani Moser. Vamos falar dos finalmente aí. Que legal, cara. Que O massa. que você tem aí para trazer pra gente nesse ano? Eu tô com um objetivo. Eu falei que eu me reconheço como um líder de um movimento, né? Conduzindo na jornada também, porque eu também tô me conduzindo nessa jornada. Eu me vejo como um cara que é um guia, ajudando as pessoas a construir uma mentalidade que funciona a seu favor. E esse ano, cara, passou no meu coração, assim, na virada do ano, eu consegui juntar 10 mil pessoas nas minhas redes sociais, a gente tá em 6 agora. Isso pra mim significa que eu tô chegando a mais gente, que a minha voz tá alcançando mais pessoas e que existem mais pessoas que estão recebendo conteúdo como esse aqui, né? Que ajuda. Só ajuda se a gente aplicar, né? Vale a pena. Um parênteses, então, já deixa eu fazer o quê? Meu trabalho e já vou aproveitar para puxar para você também. Sigam o Deckcast no Instagram. Com certeza. YouTube, compartilhem esse vídeo. Eu sigo e acompanho. E o Dani vai falar o Instagram dele aí também. Tá, Dani Moser? Dani Moser _. Dani Moser _. Yes. Dani Moser. Vai embora. Ganhou mais um seguidor agora, hein? Tá, ótimo. Obrigado pelo carinho. Beleza. E além disso, eu tô indo para um lugar de maior contribuição com a comunidade, né? Eu quero fazer mais turmas do que eu fiz ano passado, nesse ano. A nível pessoal, eu quero fazer novas certificações, quero mergulhar um pouco mais profundo nessa área de conhecimento das neurociências. Minha mulher é médica, então eu tenho a possibilidade de, através dela, estudar um pouco sobre psiquiatria e entender um pouco mais da mente humana, como é que a nossa cabeça funciona. E esse ano eu vou fazer uma pós em neurociências, enfim. Vai ser um ano de muito estudo, de muita melhora enquanto pessoa, enquanto profissional, e um desejo muito grande de contribuir mais ainda para essa galera do CrossFit, para essa turma que quer de fato ser melhor, né? É para lá que estamos indo. 2025 vai ser um ano maravilhoso. Legal demais. Cara, vejo que a gente pode conversar aí na Vamos, visão de negócio tua aí. Com certeza, cara. Que faz Com muito certeza. sentido para tudo que eu penso aí, também defendo e quero pro meu ano de 2025. Com certeza. Muito aprendizado, copo vazio sempre, né? Top. Muito bom. Cadu, finalizando, só gostaria de guardar a surpresa pro final aqui. Tô sabendo desde o início. Seu parabéns, né? Essa semana, dia cara. 14, dia 14. Um parabéns de 10 Muito segundos. obrigado, aqui, ó. muito obrigado. Pra você. 33 anos. Muito obrigado. 33, né? 33, exatamente, Legal. cara. 33. Me sinto mais experiente. Bacana. Mais Dani, velho não. muitíssimo obrigado pela Valeu. presença, cara. Foi uma honra aqui, prazer. Aprendi muito hoje com Que você. bom. Estamos com os propósitos aí alinhados. Muito legal escutar isso e saber de todo esse seu projeto aí. Maravilha.
E vocês com certeza ganham um parceirão aqui. Que massa, cara. Que massa. Fico feliz por isso, Cadu. Obrigado, tá? Legal. Meu irmão, mais um episódio da Deckcast aqui, com muito sucesso gravado. Vamos precisar de mais, porque faltou coisa aqui. A pauta, cara, foi assim... Tem até ano que vem, se você quiser conversar. De hoje até ano que vem a gente tem papo pra fazer. A pauta, a produção aqui, depois a gente vai fazer um alinhamento aqui. Os caras vão falar assim, Rafa, Fugiu de você viu a tudo. pauta? Fugiu de Vamos fazer outro com a pauta. É, o próximo é com a pauta. Mas, cara, impressionante. Foi muito bom. Aprendi adorei. mesmo. Ó, é que a gente já teve algumas pessoas aí que também gerou bastante aprendizado, mas eu acho que talvez no momento que você chegou hoje pra gravar com a gente, vou defender aqui a tese de que foi o episódio que eu mais aprendi. Pô, que legal. Que eu mais saí com decisão tomada. Que legal. Pô, que maravilha, meu irmão. Fico Muito da hora. feliz. Isso é legal pra você imaginar pra mim, cara. Muito feliz, meu irmão. Você não sabe o quanto isso me alegra de verdade, cara. Que da hora. Pô, Seu propósito tá sendo cumprido. Mensagem isso. final aí pra turma. É isso. Eu... eu acredito que a gente pode ser sempre um pouco melhor do que a gente está conseguindo ser até esse momento e que o nosso foco deve estar nos avanços diários, né? Existe uma frase que os americanos gostam muito de falar que é baby steps works, né? Passinhos de bebê importam. O cara que estourou o recorde da última maratona, ele começou dando passinhos de bebê na vida. Então, foca no teu progresso, foca naquilo que você está fazendo e que está te dando orgulho de ser quem você é e segue a tua jornada, filho. Algum momento você chega. É isso. É isso, mais um episódio da Deckcast. Obrigado minha produção, patrocinadores, Laricas Fitness e Rocket Lab. Esqueci de vocês no começo, mas... 03 Pro. E 03 Pro. Então calma aí, vamos fazer um briefing aqui. Laricas Fitness, o melhor doce saudável que você vai comer na sua vida. Cupom na tela, produção. Rocket Labs, a melhor suplementação que você vai tomar na vida. Cupom na tela. 03 Pro, o melhor treino de CrossFit e Hilux do Brasil, quiçá do mundo, que você vai ver na sua vida. Cupom na tela. Cupom na tela, produção. E vamos com tudo, mais um episódio entregue. Valeu! Top demais. Yes!